Bom, ainda do blog, matérias ainda da nossa região, vamos à Agrestina, e inclusive o vereador, ele pede a recuperação da passagem molhada lá numa zona rural. Segundo trouxemos aqui do blog, as péssimas condições, segundo é o Dario, né, do PSB, ele seguiu que as péssimas condições de acesso na passagem molhada da comunidade rural do Rio Mentiroso, abaixo do paredão do Torrão, foi um dos pedidos do vereador Dario na última sessão da Câmara de Agrestina. E inclusive ele disse, o Dario, estamos num período chuvoso e a situação fica cada vez pior para os moradores que precisam passar pelo setor para virem até o município. Antes que o problema fique mais sério, é preciso que o secretário de Infraestrutura venha ao local para o reparo, disse o Dario. Olha aí, será que isso Deus me livre, né? Claro que não tem nem comparação, mas é preciso, é uma passagem molhada assim, né? E vamos ouvir o vereador Dario na tribuna da Câmara. É que eu tenho um requerimento, é da minha autoria, e também tenho o cuidado e o receio que possa acontecer algo pior, com relação à passagem molhada lá do sítio Tocos. Já tem um requerimento e quase 2 anos esse requerimento foi confeccionado com a solicitação de pedido de emergência, inclusive na época a gente no leilão da Fazenda Amapá, e o ex-vereador e amigo Paulo Lira foi quem solicitou a mim, e de lado estava o prefeito Tiago, e ele disse, pode fazer o requerimento, vereador, e peça com emergência. Ele foi quem orientou, e já está se fazendo 2 anos, e está do mesmo jeito, ou pior, a passagem molhada, quer dizer, daqui a pouco cai a chuva, e pode levar aquela passagem àquelas pessoas que lá moram do outro lado da passagem molhada, vai ficar com dificuldade de transitar, sem poder sair com suas mercadorias, com seus animais, daqueles que negociam por ali. Então, cabe a Vossa Excelência levar essas informações para ver se a gente consegue, pelo menos, atenuar a situação. Uma outra passagem molhada que merece um cuidado é do Rio Mentiroso, ali abaixo do paredão do açude do Torrão, ali próximo à fazenda de Né. Acredito que se o secretário dá uma passada lá, ele vai entender que é necessário fazer uma limpeza naquela passagem ali. Certo. Então, por hoje é só. Esperamos que essas solicitações, as anteriores e essas que faço agora, sejam atendidas, porque a sociedade espera por isso. Bom, o vereador líder do governo, Nalgatão, que é do PCdoB, ele também foi à tribuna para defender e explicar que no Rio Torrão já foi conversado com o prefeito e o secretário para resolver o problema daquela comunidade. Inclusive ele disse, sobre a passagem molhada já foi conversado com o prefeito e o secretário sobre a passagem molhada do Rio Torrão, porque se tem alguma coisa que prejudica é a retirada do paredão da antiga barragem, e vamos ver como pode ser feita, e pedir autorização da Marinha, explicou o líder do governo. A Marinha, não sei, não sei, vamos ouvi-lo, né? Vamos ouvir aí o líder do governo, ainda sobre esse assunto da barragem, o vereador Nalgatão, de Agrestina. Na questão aqui da passagem molhada do Rio Torrão, aqui, hoje a gente conversou com o secretário e também com o prefeito, porque se tem uma das coisas também que prejudicam é o paredão
dessa antiga barragem, porque a gente sabe muito bem hoje o que passa, que cai tudo dela, os dejetos, e o que cai é esgoto, não tem mais barragem ali. E o que era uma das coisas para solucionar e melhorar, até na questão de uma limpeza, que para não acumular água, é a gente conseguir tirar aquele paredão dali. Ver com a empresa, estourar aquele paredão, liberando ali, e em seguida também dar essa melhorada, fazer essa melhoria na passagem molhada, naquela ponte antiga, que a gente conhecia como Raimundo da Sardinha, hoje nem do Galango, mas é uma das coisas melhores para que a gente dê manutenção e não tenha aquele acúmulo de água, porque você sabe muito bem, é no acúmulo de água que vem o Aedes aegypti, a muriçoca e todos esses insetos que vêm a prejudicar, principalmente aquelas pessoas que moram em torno ali do Rio Torrão, da barragem por onde passa o Rio Torrão. E ficou de sentar com o engenheiro, o secretário, e vem uma questão, porque você sabe que tudo que se mexe em rio tem que ter autorização, uma licença da Marinha, para a gente fazer qualquer que seja o benefício, e que seja em benefício dentro de uma comunidade, mas tem que ter autorização dos órgãos competentes. Bom, também subiu na tribuna o vereador Givaldo Leite, lá de Agrestina, que é um líder incontestável, nós também sabemos disso, que fez um alerta sobre a questão dessa passagem molhada e disse que é uma obra urgente e perigosa. E inclusive dizendo que o vereador Dario tinha razão de cobrar aquela obra que já está atrasada. Inclusive o próprio Givaldo Leite, ele disse: fiz vários requerimentos sobre essa passagem e lamentavelmente não foi resolvido. Acho um absurdo o vereador Nalgatão pedir para destruir uma barragem que acho que existem outros meios para se resolver essa questão sem precisar derrubar nada. Esse desabafo foi feito pelo Givaldo Leite, também na tribuna, mas vamos ouvi-lo. Eu venho a essa tribuna apenas para tecer alguns comentários. E eu vi atentamente o colega Dario quando ele se referia à passagem molhada do sítio Toxo, que lamentavelmente, vereador, aquilo é uma obra que não é uma obra de grande vulto. E é uma obra que é de urgência, urgentíssima. É uma área de escoamento de produção, que ali tem criadores, tem produtores de leite, tem pessoas que vivem e dependem daquela passagem. E se aquele restante daquela passagem molhada for embora, vai criar um caos ali, vão ficar ilhados. E nós sabemos que a preocupação do nobre vereador, e eu tive a incumbência de quando estive aqui à frente da liderança do governo, de fazer essa cobrança. Infelizmente não foi atendido como Vossa Excelência não foi, e principalmente a população, que a preocupação de Vossa Excelência, como a minha e como de todos os membros dessa casa, é trabalhar em prol daqueles que nos confiaram o mandato. Então, eu lamento por não ter sido atendido. Como também eu tive a preocupação de apresentar requerimento da passagem molhada que fica abaixo do açude do município, que eu ouvi o líder do governo dizer que tiveram contato para demolir aquilo ali, que enquanto se constrói barragem de contenção nos rios, destruir uma obra daquela eu considero um crime. Eu considero um crime porque tratar dos esgotamentos sanitários é uma obrigação do poder público. Nós sabemos da dificuldade, eu estive à frente da Secretaria de Infraestrutura do município e sei a dificuldade que é. Você vê esgoto de 30, 40, 50 anos estourado. Isso me custou o olho da cara, porque quando eu voltei para a rua, foi 2 eleições que eu vi as portas fechadas na minha frente, porque tinha eu como obrigação como secretário, mas não tinha meios de fazer aquelas obras e a população não perdoa. A população nos credencia para vir para aqui, mas também nos cobra ações, e ações de vereador qual é? Cobrar, reivindicar, fiscalizar, indicar as coisas para que elas aconteçam. E eu fiz um requerimento, eu tenho os 2 requerimentos, da ponte da fazenda Serra Azul, que está lá interditada vergonhosamente, que aquilo é uma obra que eu vou preparar um projeto e vou ao governo do estado através da secretaria competente para ver se a gente constrói aquilo ali, porque ali é uma área de escoamento de produção
na questão de granja, na questão de produtos de hortaliça e de tantos outros da pecuária. E aquela ponte ali, estão ilhados aquele pessoal ali. Choveu qualquer coisa, tem que desviar por Altim, tem que ir por Santa Teresa, com dificuldade para chegar a um trajeto tão pequeno que é daqui até a Serra Azul. O Givaldo, a gente sabe, além de há já muitos anos que é político, totalmente antenado, voltado para os interesses do município, ele é muito preciso, é muito seguro e muito confiante naquilo que ele propõe, exatamente porque ele ouve o povo no dia a dia, ele conversa com a população, ele conhece palmo a palmo cada recanto daquele município, como conhece as pessoas. Então, quando ele usa a tribuna, realmente ele faz com muita propriedade e ele é ouvido, não é, pelos seus pares da Câmara, como ao mesmo tempo o próprio gestor público, né? Dá ouvido, porque ele nota a segurança, a certeza com que ele fala das coisas, né? O Givaldo, né? Eu quero aproveitar para mandar um abraço, Arnaldo, em nosso nome lá, para o presidente, o Gordo, né, lá de Agrestina, que faz um trabalho, além de imparcial, também muito preciso, ouvindo a todos e tentando da melhor forma, né, levar aquele trabalho adiante, porque não é fácil administrar um trabalho de uma Câmara de Vereadores com cada um que tem uma comunidade ou as suas comunidades que pensam diferente e querem sempre o mais rápido e o melhor para eles. Inclusive o Givaldo, ele falou com a autoridade de quem já foi secretário de infraestrutura, então ele tem embasamento no que fala. O nosso amigo Dario também falou que há 2 anos atrás, o prefeito Tiago Nunes disse, não, pode fazer o requerimento com urgência que a gente faz. Olha, é urgência que já se passaram 2 anos. Nós aqui, aí a população de Agrestina está ouvindo as discussões, fulano levanta a questão, fulano levanta outra, e a população que de fato usa aquela passagem molhada? Alguém já foi lá perguntar para eles? Porque enquanto está se discutindo o sexo dos anjos, com todo respeito, a turma está tendo um problema de não passar. Qualquer chuva, um temporal desse, aí você fica ilhado, você vai ter que ir por Altinho, né? E por Santa Teresa, tudo isso são dificuldades. Eu acho que as gestões têm que ter muita atenção, principalmente com o homem da zona rural, do homem que trabalha ali, afastado, porque a dificuldade que ele tem de acessar a cidade. Isso são pessoas que produzem. Como ele falou, tem hortaliça, tem a parte de agropecuária, de macaxeira, todas essas coisas. Então, olha, 2 anos se passaram. Quantos invernos tivemos nesses 2 anos? Ontem mesmo houve um temporal aqui, no estado todo. Imaginam afetando uma área dessa se você não tiver a passagem. Quantas daquelas pessoas prepararam os seus produtos para vender, de repente um temporal, e você fica ilhado por conta de uma passagem? A solução é derrubar paredão. A solução é encontrar uma forma de fazer com que essas pessoas que moram na zona rural tenham acesso livre e seguro até a cidade. São trabalhadores, estão produzindo, estão levando alimentos para a cidade. Então tem que ser observado. Eu concordo com o Dario e também com o Givaldo. Tem que ter uma atenção adequada para esse problema, porque essa questão de passagem molhada, isso é uma dor de cabeça em tudo quanto é região. Com certeza absoluta.